Você já pesquisou, já tentou entender quais são os limites do seu conhecimento ou quais são os limites da sua razão? Houve um filósofo lá do século XVIII, que é Immanuel Kant, que ele trabalhou sobre os limites do conhecimento humano. Se você é uma pessoa que acompanha o canal aqui, sabe que eu já fiz alguns vídeos sobre Immanuel Kant. Eu vou produzir mais vídeos sobre Immanuel Kant lá para o futuro. Mas hoje eu vou abordar sobre isso aqui, ó. A lógica transcendental de Immanuel Kant. Vou até chegar mais próximo aqui. Se você querer ler, você pode ler um pouquinho aí da lógica transcendental. O que na lógica transcendental Kant está abordando? Mas antes de falar sobre a lógica transcendental, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Se você acompanha o canal, você sabe que eu já fiz uns vídeos sobre Kant, eu vou deixar o vídeo aqui, tem 13 minutos, 13 ou 12 minutos esse vídeo. Eu vou deixar o outro sobre o criticismo kantiano e hoje eu vou falar sobre a lógica transcendental de Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele é um cara que ele começa a analisar qual é o processo de conhecimento de nós seres humanos. Ou seja, Immanuel Kant simplesmente ele abre e começa a examinar o processo de percepção do objeto até o processo de criação de conceito do objeto, até o processo de entendimento do objeto. Sim, esse processo de percepção, de criação de conceito, até a gente raciocinar sobre isso, hoje isso acontece com você de forma rápida. E é por isso quando muitas pessoas leem Kant, acha difícil. Por quê? Kant ele está olhando a realidade à sua volta, ele simplesmente ele não pega o livro e fica olhando o livro, você já fala logo de uma vez, livro. Mas simplesmente Kant pega o livro e começa a pensar. Vai doer, quer ver? Como a minha mente capta esse conceito, ou como a minha mente capta esse objeto, qual o conceito desse objeto em minha mente e como eu posso pensar nesse objeto. A partir do conceito que você cria do objeto livro, esse conceito você vai começar a agir na realidade, em cima desse conceito, e você vai pensar dessa forma, por causa de um conceito que tem em sua mente. E vamos lá. Na lógica transcendental de Kant, para Kant, a mente ela recebe representações da realidade. Então, vai criar um conceito, da representação cria um conceito. Esse conceito ele vai ser criado a partir do objeto dado. Deu o objeto, o livro, que eu estava te falando aí, e você começa a pensar. Depois do objeto dado, cria o conceito e você começa a pensar. Para Kant, é impossível a gente pensar sem ter conceitos. Então, em Kant vai ter a intuição, você vê o objeto, você intui, depois que você intui, você cria o conceito do objeto. Em Kant, o conceito e a intuição, ou intuição e conceito, é simplesmente a priori e é transcendental, porque isso acontece com a sua razão. A sua razão tenta buscar uma unidade para pensar a realidade. Aqui seria a lógica, você está usando a sua lógica e pensando a realidade. Você precisa ter uma sensibilidade para ter entendimento. Sensibilidade. Da sensibilidade você capta o objeto, você tem o olho, você capta o objeto com a visão, capta o objeto com a audição, capta o objeto com o fato, com o paladar, com o tato. Seus 5 sentidos vão captar o objeto, sensibilidade. Através da sensibilidade, você começa a criar os conceitos das coisas. Desde criança lá, você vai criando a sua sensibilidade, vai aprendendo a usar sua audição, sua visão, seu fato, seu paladar, seu tato. E você vai tendo essa sensibilidade. Dessa sensibilidade, você vai criando conceitos. Ou as pessoas vão lhe passando o conceito. Quando você era criança, você pega
num carrinho, você simplesmente, quando criança, você fazia vrum, imitando o carro na rua. Aí alguém falou que aquilo chama carro, então você já tem um conceito de carro em sua mente. Carro é algo que transporta as pessoas. E Kant está examinando esse processo de conhecimento de nós seres humanos. Então, você tem a sensibilidade, cria o conceito e tem o entendimento. Sensibilidade, conceito e entendimento. Só tendo a sensibilidade, conceito e entendimento, você começa a pensar, a gerar um pensamento. Kant começa esse exame. Vamos a uma frase de Kant. Kant diz a seguinte coisa: pensamentos sem conteúdos são vazios e intuições sem conceitos são cegas. Ou seja, quando a gente tem os pensamentos sem conteúdo são vazios, você apenas está devagando e às vezes começa a pensar coisas ilógicas. Então precisa de um conteúdo ou de um conhecimento para você ter pensamento. Precisa adquirir o conhecimento através da sensibilidade ou através de alguém te passando uma informação. Intuições sem conceitos são cegas. Você intuiu aquele objeto, mas você tem o conceito daquele objeto, você só consegue pensar naquele objeto a partir do conceito que você tem do objeto. Então, para Kant, o conhecimento só pode surgir a partir da união de entendimento e intuição. Conhecimento já é o ato de pensar. Você tem o conhecimento ou a intuição e conhecimento, e você começa a pensar a partir disso. Em Kant, a lógica geral, por sua vez, é pura ou aplicada. Na primeira, abstraímos de todas as condições empíricas, sob as quais exerce nosso entendimento. Por exemplo, da influência dos sentidos, do jogo da imaginação, das leis da memória, do poder, do hábito, da inclinação. Por conseguinte, também das fontes dos preconceitos. Então, quando a gente começa a pensar, Kant ele vai começar a dizer que a divisão da lógica vai ter a lógica geral, que a gente começa a pensar nas coisas, e ele vai ter o meu conceito que uma das coisas que pode muito pegar os lógicos, ou a grande pergunta que pode pegar os lógicos, é perguntar o que é verdade. Para Kant, ou os lógicos eles vão cair numa busca louca de justificar a verdade ou assumir o limite da sua razão, em dizer que eles não sabem, são ignorantes em relação à verdade. Para Kant, a definição nominal da verdade, nominal de nome, para a gente conhecer a verdade, é assim. A definição nominal da verdade, a saber, é que consiste na concordância do conhecimento com o seu objeto. Ou seja, a verdade, ela se dá em concordância do nosso conhecimento com o objeto. Ou seja, se você não tem entendimento do objeto, você não vai saber que aquele objeto é real, é verdadeiro. Exemplo, se você não tem conhecimento de uma nota de 100 reais, você vai passar pela rua e vai ver uma nota de 100 reais e não vai pegar, porque não está acessível ao seu conhecimento. Não te ensinaram ou você não teve intuição, não teve o conceito, não teve o entendimento daquela nota de 100 reais. Então, em Kant vai ter uma distinção entre a lógica transcendental, daquilo que acontece com a nossa razão tentando organizar a realidade, e vai ter a lógica empírica. A lógica geral, para Kant, vai ser a lógica da dialética, que simplesmente vai ser sempre a lógica da ilusão, ou seja, tentar explicar as coisas em acordo com o objeto. Se meu pensamento não está de acordo com o objeto, então quer dizer que meu pensamento é falso? Então Kant está aí. Kant ele está criticando especialmente ali os sofismos, os sofistas, as pessoas que usam de sofismos, de falácias, de indução, dedução, de argumento de autoridade, tipo assim, o jogador falou que a pasta de dente da marca X é boa, então eu vou comprar essa pasta de dente. Argumento de autoridade. Mas aí Kant está criticando essas coisas, argumento de autoridade, falácias, quando você usa de um sofismo
muito exagerado para justificar a sua crença, e Kant simplesmente fala que a gente tem que aceitar o limite da nossa razão. Ou seja, quando a gente cria um conceito de algo, esse conceito sempre passa por nossa razão. E nossa razão, muitas vezes, não consegue captar o conceito na sua totalidade. Aqui está o transcendental, o fenômeno, que simplesmente a gente não capta o conceito em sua essência. A gente capta o conceito de forma transcendental e pega aquele conceito transcendental da mente a priori e aplica de forma empírica. É por isso que Kant é muito influente na ciência, porque a ciência começa a ser feita com muitas pessoas, um pensa isso, um pensa aquilo, um discorda, concorda, discorda, concorda, porque não vale deixar a ciência na mão de apenas uma pessoa. Muitas das vezes também a gente precisa usar da crítica de Kant, e às vezes muitos cientistas ou muitos filósofos, teólogos podem estar errados, de acordo com os seus conceitos criados. Então, Kant tem uma certa ontologia por trás de Kant aqui, que a ontologia ela não é algo fixo, ou a metafísica não é algo fixo, mas a metafísica ela pode ser, ou melhor dizendo, a ontologia, ela pode ser atualizada, o conceito que a gente tem de algo pode ser atualizado. Novamente, eu posso trazer novamente aquilo de Kant. Normalmente as pessoas acreditam que aquilo que elas podem pensar existe, mas nem sempre aquilo que a gente pode pensar, a gente pode conhecer. Nem sempre a gente conhece o objeto na sua essência. A gente conhece o conceito captado pela nossa sensibilidade. Espero que essa lógica transcendental de Kant aí te ajudou a organizar os seus pensamentos, a pensar mais. É meus estudos que eu estou fazendo de Kant. Espero que eu fui fiel a Kant e boa jornada para você e bons estudos.